Está escrito no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 3, o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe então os seus discípulos: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Meu irmão, minha irmã, gostaria de compartilhar aqui 4 verdades que encontro aqui nestes 3 versículos do Evangelho de João, no capítulo 9. Eu vejo que todos nós nascemos com um propósito, eu vejo que todos nós nascemos cegos para o nosso propósito, eu vejo que tem que ter um milagre de Deus a fim de que possamos ver qual o nosso propósito, e vejo também a finalidade para a qual todos nós nascemos, para que as obras de Deus se manifestem em nossas vidas. Enquanto Jesus caminhava com seus discípulos ao longo da estrada, se depararam com um homem. As Sagradas Escrituras nos dizem que os discípulos imediatamente viram que o homem nasceu com um problema. A Bíblia nos diz que os discípulos viram que o problema do homem foi que ele nascera cego. Mas Jesus viu que o homem também nasceu com outra coisa. Quando os discípulos apenas viram um homem que nasceu com um problema, Jesus viu um homem que nasceu com um propósito. Isto aconteceu para que a obra de Deus possa ser manifestada em sua vida. Jesus e seus discípulos estavam olhando para o mesmo homem, mas eles estavam vendo o homem de 2 formas completamente diferentes. Os discípulos viram um homem que nasceu com um problema. Jesus viu um homem que nasceu com um propósito. E o propósito era para que a obra de Deus se manifeste em sua vida. Isso levanta a questão: o que estamos vendo em nossas próprias vidas? Vemos nossos problemas ou vemos o nosso propósito? Você pode dizer hoje: mas tenho problemas realmente grandes. Deus quer que você saiba hoje que seus problemas podem ser grandes, sim, mas o seu propósito é muito maior. O seu propósito é sempre maior do que seus problemas. Seus problemas são temporários, mas o seu propósito é eterno. Mas você pode dizer hoje: quando eu olho para a minha vida, só vejo os meus problemas. Hoje, Deus quer que você saia vendo também o seu propósito. Você nasceu com um propósito. A verdade é que Deus formou para o seu propósito. Você foi criado por Deus. Deus nos diz: deixe o seu propósito definir quem você é e não os seus problemas. Deus deu a cada um de nós uma promessa muito antes de nós nascermos. Pois eu sei que os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de paz e para lhe dar uma esperança e um futuro. Você nasceu para um propósito. Portanto, mesmo que todos nós nasçamos com um propósito, eu vejo em João 9, de 1 a 3, más notícias. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Você e eu somos esse homem cego em João capítulo 9. Agora, quando eu digo que você e eu somos esse homem cego de João 9, não estou dizendo que todos nós nascemos cegos fisicamente. Não. Eu estou dizendo que, como ele, todos nós nascemos cegos espiritualmente. E existe uma diferença. Você não pode ver o seu propósito na vida com os olhos físicos. Você só pode ver o seu propósito na vida através dos olhos espirituais. Temos um exemplo perfeito disso nesse texto. Observe as 2 maneiras diferentes que os discípulos e Jesus olharam para o cego. Os discípulos olharam para o cego de nascença através de seus olhos físicos. E porque olharam para o homem cego de nascença com seus olhos físicos, não podiam ver o seu propósito. Eles só puderam ver o seu problema.
Jesus, por outro lado, olhou para o homem que nasceu cego, com os olhos espirituais. E porque Jesus olhou para o homem que nasceu cego, com os olhos espirituais, ele pôde ver instantaneamente o propósito daquele homem cego. Você só pode ver o seu propósito na vida se os seus olhos espirituais estiverem abertos. Essa é a razão porque a Bíblia diz que devemos nascer de novo. Somente quando você nasce de novo pelo Espírito de Deus, você tem os seus olhos espirituais abertos. O versículo 25 diz: eu era cego e agora vejo. Portanto, todo mundo nasce com um propósito, mas todo mundo nasce cego para o seu propósito. Então deve ser verdade que a terceira coisa que vejo nesse texto: tem que acontecer um milagre de Deus a fim de que possamos ver o nosso propósito. Sim, sem o milagre de Deus, a nossa tendência natural pode ser a de reagir como os discípulos fizeram. Os discípulos começaram o jogo da culpa. A primeira coisa que disseram a Jesus foi: quem pecou, este homem ou seus pais, que ele nascesse cego? Eles imediatamente procuraram alguém para culpar. Ou estes homens, ou este homem pecou, ou foram seus pais que pecaram, porque não há razão porque ele nascesse cego. Note que o jogo da culpa foi parado rapidamente por Jesus, quando respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto os discípulos estavam apenas interessados em fixar a culpa, Jesus só estava interessado em fixar a pessoa. Quando você está cansado de jogar o jogo da culpa, Deus tem um milagre para você. Você pode até pensar que seu problema é maior do que seu propósito. Deus não pensa assim. Para cada confusão, Deus tem um milagre. Para cada pecado, Deus tem um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode até dizer: eu preciso de um milagre. Deus é especialista em milagres. Eu não consigo ver qualquer propósito para a minha vida. Deus vê. Mas eu estou velho demais para mudar. Talvez este homem cego fosse da sua idade ou mais velho. Eu não posso esquecer todos os erros que cometi. Deus diz: eu posso. Eu não consigo ver o propósito para que ele me criasse. Deus diz: eu posso. Finalmente chegamos à quarta verdade que encontramos neste texto. O propósito pelo qual nascemos é para que a obra de Deus seja manifesta em nossa vida. É por isso que você nasceu. Então, Deus pode mostrar sua obra em sua vida. Ele quer que sejamos um troféu da sua graça. E há 4 respostas que podemos ter para o nosso propósito.